nossa mensagem hoje é de mãos vazias. Eu quero explicar um pouco mais sobre esse tema logo mais, mas eu percebo como é fácil a gente ter as mãos ocupadas com coisas que a gente não deveria ou não precisaria. E as mãos vazias fazem com que talvez o nosso coração esteja no lugar certo, ou apontam um coração no lugar certo. Por isso eu queria começar de uma forma bem participativa. Não sei se você gosta de participar num culto, mas agora eu vou te convidar para participar. Eu gostaria de saber uma coisa muito simples. O que nós temos em comum? E para isso a gente vai precisar fazer perguntas para tentar identificar. A primeira coisa que eu quero tentar identificar é as nossas etnias, certo? Eu queria saber quem aqui tem uma descendência americana, ou de indígena, ou alguma coisa brasileira de fato, ou dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Levanta a mão. Eu não vou chamar aqui na frente, obrigado. Temos algumas pessoas, Deus abençoe, pode baixar a mão. Continuando, quem aqui tem uma descendência, uma ascendência, né? Os seus antecedentes eram africanos. Levanta a mão se você tem algum antecedente africano que você sabe na sua família. Legal, muito bem, pode abaixar a mão. Quem aqui vem de uma descendência europeia? Pode levantar sua mão. Muita gente, né? Desculpa avisar vocês, mas 90% da gente é pura mistura também, tá? Assim, dizer que é europeu é quase uns 10, 15%. Quem aqui tem a descendência asiática? Olha a grande pergunta. Temos 4, 5 pessoas. Eu consegui casar com uma, hein? É assim, é um 3% da igreja conseguia achar uma. Com certeza a etnia não é o que nos define em comum, porque nós viemos de lugares diferentes. As nossas misturas são diferentes e nós somos pessoas diferentes. Quantos aqui têm de 12 anos para baixo? Levanta a mão. Eu quero ver as mãos levantadas. Vocês estão prestando atenção no culto, né? Muito bem. Quantos têm de 13 até 17? Levanta a mão. Muito bem, o Optim está voltando também, tá? Só para avisar, só para isso mesmo, obrigado. Quanto tem de 18 até 35 anos? Levanta a mão. Quantos tem de 35 a 50? Bom é que eu estou sabendo a idade de todo mundo. E quantos tem de 50 para cima? Muito bem, legal. Com certeza a idade não é uma coisa que nos define como únicos. E é por isso que a gente tem diferenças. Nós temos divergências de opiniões. Nós pensamos diferentes, porque a nossa etnia ela é diferente. Nossas idades são diferentes, nossas experiências são diferentes. A nossa família ela é diferente. A nossa classe social tantas vezes é diferente. A gente poderia ver de tudo aqui. Muitas vezes as nossas crenças são diferentes. E você pode estar vindo aqui pela primeira vez e assustado com o pastor pedindo para as pessoas levantar a mão e vendo que ele vai falar sobre Jesus e você não quer ainda ouvir sobre esse Jesus. Mas talvez você já conhece Jesus, mas você tem uma fé distinta da nossa e você está conhecendo algumas coisas que a gente crê. Nem as nossas crenças, nem a nossa fé nos define e a gente pode dizer que 100% das pessoas aqui têm a mesma fé. Apesar de que é o nosso anseio que nós tenhamos a mesma fé. A única coisa que nos define, que todo mundo, sem exceção, sem nenhum fugir, a única coisa que todos nós temos em comum é o pecado. Vocês concordam comigo? Eis a tristeza, que a única coisa que nos define como são as coisas ruins que a gente tem. Agora, dentro do pecado, nós temos um Cristo que nos redime, que nos cura, que nos salva, que limpa o nosso coração e com certeza Ele transforma a nossa vida. Nós cremos nisso, nesse Cristo restaurador. Mas nós cremos que todo ser humano, ele vem com o pecado. Todos nós temos pecado no nosso coração. Nós somos transformados, mas o nosso coração nasce com pecado. Minha filha linda, maravilhosa, Elisa, que nasce tão querida, que conversa com a gente não entende nada, que está dando os primeiros passinhos, ela sabe o que não é para fazer e ela gosta, porque o pecado já está ali dentro dela. Se existe uma coisa que nós temos em comum, é engraçado como essa é a coisa da qual a gente mais julga os outros.
e mais tem crítica sobre os outros. A única coisa que todos nós temos, que é o pecado, é a coisa das quais a gente mais vê de errado nos outros. Conta-se uma história de que uma mulher que usava óculos, ela estava então em casa com seu marido, e ela geralmente ficava olhando pelas janelas para ver o que o pessoal estava fazendo. Então, de repente, ela começou a olhar pela janela, e ela foi olhando pela janela e viu que a vizinha estava começando a pendurar uns lençóis completamente sujos. E a vizinha pendurava um lençol, e pendurava outro lençol, e colocava outro, e ela falou: o que ela está fazendo? Como é que ela pode pendurar os lençóis completamente sujos? Alguém precisa ensinar ela a lavar roupa. Não é possível que ela está fazendo isso. Ela olha então para o lado e vai falar isso para o marido, e ela vê que a roupa do marido está completamente suja, e fala: marido, eu já te disse para tomar banho, eu já te lavei tua roupa, como é que pode estar com a roupa suja? E ela vai olhando para as cortinas e fala: gente, como é que deixaram essa cortina aqui do hotel toda suja? Não é possível. Então o marido chega perto dela, pega o óculos dela e limpa. E quando ela bota o óculos de novo, ela vê: gente, está tudo tão limpo. O óculos estava sujo e todas as coisas estavam sujas. No meio de tudo isso, eu realmente percebo que nós temos um olhar julgador. Um olhar que rapidamente vê o pior das pessoas e vê as piores circunstâncias. E a gente precisa de um olhar diferente emprestado. Um olhar de quem conhece as pessoas não só pelo que são, mas pelo que um dia podem se tornar em Cristo. Esse próprio Jesus. É dele o olhar que a gente precisa ter. É dele o olhar que a gente precisa aprender. A minha oração é que nessa manhã a gente possa olhar as pessoas ao nosso redor muito mais com um olhar parecido como Jesus as vê, do que como o nosso pecado chama e como a gente gosta de ver as pessoas. Que a gente possa ter uma transformação de olhar. Para tudo isso, eu queria te convidar, abrindo o nosso texto de hoje, que é João capítulo 8, e a gente vai falar um pouquinho sobre a história da mulher adúltera. João capítulo 8. Eu queria te convidar a ler junto comigo esse texto inteiro e depois a gente vai compartilhando e vai vendo algumas partes específicas dessa história. O texto começa assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Versículo 9. Os que ouviram... versículo 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu queria te convidar a gente orar mais uma vez nessa manhã. Querido Deus, eu quero te clamar, Pai, porque eu estou abrindo a Tua palavra, compartilhando com meus irmãos aqui e percebendo os pecados do meu coração. E como certamente eu não sou apto para falar nada da Tua palavra, porque justo e perfeito é só o Senhor. Senhor, apesar de mim, apesar das minhas limitações, apesar do que a gente tem vivido aqui, que o Senhor possa estar falando no coração de cada um, que o Senhor possa estar trazendo a verdade para o coração de cada um, que a gente possa estar saindo daqui transformado com coisas práticas que o Senhor tem nos dito. Usa a Tua palavra, Pai,
porque ela é transformadora. Eu creio que a tua palavra pode transformar os corações. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Muito bem. Nessa história nós temos 3 personagens principais. O primeiro são os escribas e os fariseus, que eu vou chamar de mestres da lei. As pessoas que conheciam muito da palavra de Deus, mas viviam um pouco daquela palavra. A segunda personagem, o segundo personagem é Jesus. E nesse momento ele é o juiz, ele é a pessoa que tem que julgar sobre o que está acontecendo naquela ocasião. E a terceira personagem é essa mulher. Essa mulher que é como se fosse o réu que está sendo acusado. Existem os acusadores e Jesus então é o juiz. 3 personagens, 3 formas diferentes de lidar e 3 locais diferentes de lidar na mesma situação. Por isso, olhando para essas 3 personagens, eu queria na progressão do texto falar sobre cada um deles junto com vocês. Primeiro dos fariseus, dos mestres da lei, depois de Jesus e depois da mulher. Como cada um interagiu e como nós podemos aprender algumas lições sobre o que a gente vê nesse texto. O primeiro personagem que eu queria conversar são sobre os fariseus, os mestres da lei. Historicamente, esses homens, eles conheciam a palavra de Deus de uma forma muito grande. Os escribas eram aqueles que redigiam e que conheciam a palavra de Deus, e eles levavam isso para constituir novas leis judaicas e novas formas da gente obedecer àquela lei. Muito obrigado. E dentro disso, eles eram conhecedores muito grandes, mas pouco praticantes. Os fariseus, eles criam na lei oral, ou seja, eles criam que toda essa lei judaica, o que o fariseu falava, o que o rabino falava, essa se tornava verdade, até acima do que a palavra de Deus dizia e o que eles tinham das porções da Bíblia. A palavra oral do rabino, do mestre, era mais importante. Esses homens, eles falavam muito, mas eles viviam pouco do que eles falavam. Jesus nós conhecemos e a gente sabe a sua forma de lidar. E nesse momento, o que acontece é que eles, há algum tempo, querem prender Jesus. Porque tudo que eles viviam, Jesus falava algo diferente e o contrário do que eles estavam vivendo. Eles sabiam que esse Jesus não ia concordar com a prática deles, com a forma deles viver, e não concordavam em que eles ensinassem uma coisa, mesmo que vivessem coisas diferentes. E por isso eles queriam ver Jesus preso. Quando a gente olha no capítulo anterior, o que acontece é que existe uma festa que é chamada Festa dos Tabernáculos. Uma festa que hoje, até hoje os judeus comemoram, que é a lembrança durante o tempo do povo israelita no deserto, onde eles foram alimentados e cuidados por Deus. Então eles fazem diversas cabanas nessa festa e comemoram por alguns dias. No meio dessas festas, Jesus foi para o templo e ele foi ensinar sobre a verdade. E cada vez mais esses fariseus não gostavam dele. E então eles pensam num plano em como prender Jesus, em como terminar com o trabalho que Jesus estava fazendo. E o plano que eles pensam é: nós vamos dar uma questão impossível de resolver. Que nessa questão impossível de resolver, com algum dos lados, ele vai se dar mal e ele vai ser preso. Então eles interagem com Jesus como se ele fosse um dos rabis, um dos mestres que eles criam. Mesmo eles odiando Jesus, eles colocam uma questão para que Jesus decida, porque eles queriam enredar e queriam prender Jesus. A questão então é a seguinte: existe uma mulher que foi pega dormindo com outro homem que não era seu marido. No meio de tudo isso, ela foi pega no meio de um ato profundamente ruim. Para o judeu existiam 3 coisas que eram as piores que uma pessoa poderia fazer: adultério, o assassinato e a idolatria. E essa mulher fez uma dessas coisas e ela foi pega nesse ato. E dentro disso, em Deuteronômio mesmo diz, 22, que a consequência para uma mulher que adulterava seria ser apedrejada junto com o homem que concebeu esse ato. Mas naquele momento, é engraçado,
que só a mulher ela é levada para ser apedrejada. A gente não sabe quem era o homem, a gente não sabe a situação do homem e se ele fugiu. A gente só sabe que só estava a mulher ali e o homem não estava. O que me parece, o que me mostra um pouco da parcialidade daqueles fariseus. Como eles viam um caso com muito peso e outros casos talvez de uma maneira diferente quando implicasse para eles ou quando fosse difícil para eles. A segunda verdade é que naquele momento aquela mulher não tinha um nome e até hoje a gente não conhece o nome dessa mulher. Aquela mulher não tinha um endereço mais, eles não importavam com ela, porque naquele momento eles eram muito mais detetives do que pastores. Eles queriam condenar ela, porque de alguma forma eles queriam pegar Jesus. Ela foi só um instrumento, só uma ferramenta para o que eles queriam fazer. Com certeza, a gente percebe a insensibilidade deles, de não olhar nos olhos dela. Em nenhum momento dessa história eles falarem com ela, mas falarem com os outros sobre ela. Por fim, uma condenação. De fato, essa mulher ela aproveita a festa dos tabernáculos, onde as pessoas estavam agitadas na cidade, para cometer um pecado muito grave. Ela trai o seu marido e ela é pega fazendo isso. Então ela é levada numa praça pública e é humilhada. Ela é condenada por todas essas coisas. E a verdade é que certamente ninguém daqui faria alguma coisa assim, porque culturalmente nós não temos isso. A gente não leva as pessoas em pecado numa praça pública e condena elas ou humilha. Mas eu percebo que as nossas conversas entre nós e a forma que a gente vê as pessoas que estão em lutas com o pecado, como nós mesmos, ela muda. E ela é diferente, ela é mais pesada. E como a gente precisa aprender a interagir, a começar por mim. Eu percebo quantas vezes que pessoas que falharam comigo ou tomaram uma decisão errada na vida, eu demoro tempo para conseguir restaurar a minha visão sobre essas pessoas e talvez eu nunca restauro. E como eu preciso ser transformado, eu quero te convidar a você examinar o seu coração e identificar a grande pergunta: quem é você nessa história? Você tem um olhar assim às vezes? Você vê a pessoa mais como uma circunstância dizendo está errado, então sai, é isso aí? Ou como uma pessoa que erra como você erra e que a gente precisa restaurar e que nosso anseio é que essa pessoa seja restaurada? Porque no fim, a preocupação dos fariseus não era que ela fosse restaurada, não era que o casamento fosse restaurado, não era que as coisas voltassem a ser como era antes ou melhor, era que ela fosse condenada e morta. Esse era o desejo deles. Jesus, ele chega com uma perspectiva completamente diferente. E é essa que a gente vai ver logo mais. Para isso, as duas primeiras lições que eu percebo nesse texto que eu quero compartilhar com você se tem uma coisa que esses homens fizeram de certo, que esses fariseus, que esses mestres da lei fizeram de certo, foi: leve o problema para Jesus, porque ele tem uma visão completa. Eles levaram o problema, a questão, aquela difícil decisão para Jesus, porque eles queriam prender Jesus. Mas a verdade é que Jesus era a melhor pessoa que eles poderiam levar àquela questão, porque ele sabia e conhecia o coração de cada um deles, o coração da mulher e do homem. Ele sabia cada um dos detalhes e ele sabia, na visão completa, como lidar. Ele tinha as intenções corretas, que muitas vezes a gente não tem. Leve o seu problema para Jesus. Quando você está avaliando uma pessoa, com base num julgamento, com base em alguma atitude, com base em uma luta, alguma dificuldade, leve essa sua percepção para Jesus, porque Ele vai te dar uma percepção real e correta da situação. Quando pessoas te machucarem, fizerem coisas contra você, leve essa questão para Jesus, porque Jesus conhece o coração delas. Eu percebo como eu peço misericórdia para Deus quando o pecado é meu, e quando é o pecado dos outros eu prefiro que seja condenado. Como no nosso coração a gente tem essa luta. Leve o problema, a questão para Jesus. Ele tem uma visão completa. E a segunda coisa, a segunda lição,
é que se nos pegassem com os nossos pecados, se nos descobrissem com quem nós somos por dentro, com as nossas lutas, com os nossos erros, quem de nós não seria talvez arrastado e humilhado também? A questão é o momento, é o quanto essa pessoa errou naquele momento, mas o quanto a gente poderia ter errado talvez nas mesmas coisas. Eu fico pensando na minha vida, já compartilhei um pouco disso. Quando eu era adolescente, eu fui criado na igreja, então eu tinha uma convicção muito grande, que eu queria namorar, noivar e casar com uma mulher só na minha vida, e ela seria a minha esposa. Eu ia poder dizer para ela que eu me guardei em todos os sentidos e que seria tudo lindo. E quando adolescente, eu lembro de vários outros adolescentes e jovens mais novos que estavam começando a namorar, e como eu via aqueles namoros ruins e errados, que as pessoas passavam dos limites, e as mãos, e beijo e outra coisa, e eu ficava pensando como essas pessoas podem fazer isso. Eles são pecadores de verdade. Enfim, eu estou vendo como é essa gentinha e como são essas pessoas. Então, com 17 anos, eu comecei a namorar. Eu posso dizer que praticamente em todas as coisas eu errei nas mesmas áreas. Deus me preservou, guardou minha santidade com relação ao sexo. A gente não teve relações, mas eu percebo quantas coisas a gente errou, quantas coisas eu errei, e como a minha visão das pessoas foi transformada. Agora eu posso te dizer que o que eu falo para os jovens e eu falo para os adolescentes é as mesmas coisas que que eu escutei e não ouvi e deveria ter cuidado. Eu falo as mesmas coisas de se preservarem e cuidarem para não passar dos limites, porque eu sei como é ruim e eu sei o quanto a gente tem essa facilidade de fazer o errado. Mas quando alguma coisa acontece, eu quero ser o primeiro para estar ali para ajudar. Quando as pessoas estão dispostas a ser transformadas, um processo começa de transformação de fato no coração delas. Nós somos esses pecadores, nós temos esses erros. E se você está nos visitando, nós não estamos falando de uma igreja, de um lugar onde a liderança é perfeita e nós somos perfeitos. Nós temos erros e lutas, e é por isso que só realça a nossa necessidade de Jesus e a grandeza da graça dele, que é um favor imerecido. A gente não merecia, mas a gente recebe. Dentro disso, leve os seus problemas e as suas lutas e as questões que você vê para Jesus, e reconheça que você também seria arrastado para algum lugar ruim, se reconhecessem e se vissem os seus pecados. Nós não somos melhores. O texto então continua, e a gente vê a partir do versículo 6, a continuação, que diz: eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. A verdade é que Jesus estava num impasse muito grande, que era o seguinte: se Jesus dissesse que essa mulher deveria ser apedrejada, duas coisas aconteceriam. A primeira, todas as pessoas que o seguiam começariam a ver Jesus com outros olhos, porque aquele Jesus amoroso, misericordioso, que perdoa, que cuida, permite que uma pessoa seja morta pelo seu pecado. Que Jesus é esse? E ele perderia os seus seguidores. A segunda coisa é que se Jesus dissesse que apedrejaria essa mulher, segundo a lei romana, nenhum judeu poderia decidir entre a vida e a morte de alguém. Então, mesmo os judeus, com as suas crenças, eles estavam debaixo de um governo maior, e eles não poderiam definir. Então, se ele dissesse, era o que os fariseus queriam, ela tem que ser apedrejada, eles diziam: então vamos chamar o governo romano e vai te prender. Agora, se Jesus dissesse que não a apedrejaria, a grande questão é que as pessoas diriam que ele está desobedecendo a lei de Moisés, Deuteronômio, como disse, e estaria também incentivando as pessoas a cometerem as mesmas coisas. Porque se não tem consequência, então
por que punir ou por que ter alguma dificuldade? Vamos todo mundo fazer a mesma coisa. Jesus estava no impasse. E de novo, Ele sabe lidar com os impasses que a gente não faz ideia. Ele sabe lidar com todas essas coisas. A segunda verdade é que nós não sabemos o que Jesus escreveu no chão. Mas Jesus começa a desenhar com seu dedo no chão algumas coisas. Alguns estudiosos acreditam que eram acusações contra os próprios acusadores. Ele estava escrevendo no chão o pecado dos acusadores ao redor, dizendo: vocês estão tudo na mesma. Eu conheço o coração de vocês. Vocês estão colocando uma mulher aqui, mas eu conheço o coração de vocês e eu sei quem vocês são. Nós não sabemos o que Jesus estava escrevendo. A gente não faz ideia, pode ter algumas ideias, mas não tem nenhuma confirmação, porque o texto não quis nos mostrar isso. Mas a verdade é que Jesus conhecia o coração de cada um. E naquele momento ele não estava olhando só as dificuldades e as lutas da mulher, mas de cada uma das pessoas que estavam em pé ao redor dela. Ele conhecia os corações e ele sabia quem era cada um deles. E a verdade é que no meio de tudo isso, Jesus então diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E não tem ninguém que faz isso, porque essa pergunta era a única pergunta possível, da qual ninguém tinha uma ação. E a história diz que dos mais novos até os mais velhos, todos soltaram suas pedras, de mãos vazias, e saíram, porque eles não tinham como acusar aquela mulher. A pergunta de Jesus talvez é mais profunda, se alguém aqui não seria passível ou não poderia cometer o mesmo erro, que atire a primeira pedra. E todos começaram a olhar o seu próprio coração e reconhecer que se tem uma coisa que nós temos em comum é o pecado e que a gente precisa ser restaurado por Jesus. Nós temos essas lutas. No meio de tudo isso, Jesus, mesmo conhecendo o coração de todos, ele toma uma atitude. Ele não expõe o coração deles. Ele não coloca cada um na parede e diz: você está acusando ela, mas você faz isso, você faz aquilo, você é assim. Ele não faz o que os fariseus fizeram com ela. Ele simplesmente pergunta sobre o coração deles. Ele não acusa as coisas que eles sabiam que eram verdadeiras, mas ele confronta um coração perdido. E no meio disso eles respondem, sem nenhuma palavra, mas soltando as pedras das mãos. A terceira lição que eu percebo é que diante de Cristo, nós não somos melhores ou piores que os outros. Nós somos pecadores a ser redimidos. Nós somos todos aquele mendigo, aquele homem de rua que precisa do pão e um dia encontrou. A diferença é que todos nós éramos carentes de Jesus e alguns de nós encontraram esse Jesus e a nossa vida tem sido transformada nisso. A gente não tem mérito nenhum nisso, nada demais, mas a gente conhece desse personagem Jesus a graça. A quarta lição que eu percebo, e a segunda dentro desse texto, é que apenas quem está livre de pecado tem o direito de exercer o juízo definitivo sobre os outros. E é por isso que, a nível de igreja, todas as questões de exortação e cuidado a gente tenta levar diante de Deus e da sua palavra, e como é duro e como é difícil avaliar situações, circunstâncias, porque a gente sabe que nós também poderíamos cometer os mesmos erros, e como a gente precisa ser restaurado. Mas como a gente quer ajudar as pessoas a caminhar próximo de Jesus. A verdade é que se os primeiros personagens da história, que são os fariseus, eles lidaram de uma forma ruim, Jesus, que é esse segundo personagem da história, ele lida de uma forma completamente diferente. Em meio ao impasse, a uma decisão difícil, ele trata todos da mesma forma. Ele é amável com todos, ele cuida de todos. E a pergunta dentro disso é: como você se vê? Como você avalia o seu coração? Tem uma ilustração que diz que o nosso coração é como uma casa. É uma casa que ela está completamente escura. E quando Jesus entra na nossa vida, é como se ele abrisse as janelas. E ele começa a deixar a luz entrar onde não tinha. E você começa a enxergar a sujeira que tinha dentro daquela casa que você antes nunca tinha percebido.
A sujeira já estava lá, você não sabia. E agora você então começa a ter que limpar as coisas, porque aquela sujeira, ela está atrapalhando o seu dia a dia, ela está atrapalhando as coisas que existem ao seu redor. Por isso, quanto mais de Jesus tem na sua vida e tem na minha vida, mais luz vai entrar e mais limpeza pode ser promovida no nosso coração, mais transformação acontece na nossa vida. Por isso, chegamos então na última personagem da nossa história, que é a mulher e o término da nossa história. Versículo 10 diz assim: Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Se existia uma pessoa que era a única pessoa que poderia pegar na sua mão as pedras e jogar essa mulher, era o próprio Jesus. E ele não a condena. Ele decide perdoar. Naquele momento, Jesus, mesmo vendo a situação e sendo o único que poderia julgar, ele decide perdoar e decide cuidar dela. No tribunal dos homens, daqueles fariseus, essa mulher saiu envergonhada e condenada. Mas no tribunal de Cristo, ela saiu perdoada, mas exortada para deixar a vida de pecado, chamada para ter uma vida diferente, porque ela não precisava mais viver da mesma forma. Jesus não via aquela mulher pelo que ela era, mas pelo que um dia ela poderia se tornar. E ele é a primeira pessoa nessa história que olha nos olhos dessa mulher, pergunta para ela e conversa com ela. E é a primeira vez que a gente vê ela responder, porque Jesus conhecia o nome dela, apesar de não usar o nome ali. Ele sabia quem ela era, ele sabia cada um dos dias, ele sabia os detalhes da vida dela. E é verdade que quando a gente vê na palavra de Deus, a gente crê num Deus que sabe cada um dos nossos momentos. O Salmo 139 é lindo porque ele diz que Deus nos conhece desde o embrião. Ele sabe cada um dos dias da nossa vida, dos melhores para os piores. Ele conhece o seu coração doloroso, ele conhece os sentimentos difíceis da sua vida e ele já está lá em todos os momentos. Ele conhece os detalhes. Nós vivemos a nossa vida progressivamente e a gente vai gradativamente envelhecendo, mas é como se Jesus estivesse além desse plano temporal, desse tempo, e Ele olha cada um dos momentos, e o seu pior momento, o seu pior dia, com o seu pior pecado, a sua maior luta, Jesus está lá, com um olhar amoroso, como no seu melhor dia, no dia mais esperançoso, mais feliz de proximidade com Jesus, Ele também está lá porque Ele te conhece. Ele te vê com uma visão completa e decide te amar, e decide te dar uma nova chance, te perdoar, te trazer para perto dele. Jesus via essa mulher de uma maneira diferente que ninguém mais via. Não só pelo que ele via naquele momento, mas pelo que um dia ela poderia se tornar. Quantas e quantas histórias na Bíblia a gente vê assim? Pessoas transformadas que Jesus já tinha uma esperança. Jesus para numa cidade para conversar com um cobrador de impostos chamado Zaqueu, que acabava com aquela cidade e cobrava muito mais do que devia e roubava cada um dos cidadãos, mas Jesus via essa pessoa de uma maneira diferente. Jesus via a mulher samaritana que estava no poço e ela vai lá e ela já tinha mais de 5 maridos e tinha uma vida totalmente distante do que era o certo, mas ele vê ela não pelo que ela era naquele momento, mas pelo que um dia ela poderia se tornar. Às vezes nem a gente quer saber da gente mesmo, porque a gente vê as nossas lutas, os nossos erros, nossas dificuldades. Deixe que os óculos e as lentes de Deus, do próprio Cristo, entrem na sua vida, porque Ele te vê como quem você pode se tornar, como alguém lapidado, como o versículo que a gente viu anteriormente. A obra que Jesus começou, Ele vai ser fiel para completar na sua vida e na minha vida. Nós estamos num processo, a gente está caminhando, a gente está se aproximando dele cada dia mais. E é verdade
é que Jesus, em momento nenhum, ele diz que aquela mulher era inocente pelo que ela fez. E esse texto está ali também. O que ele diz é que houve uma dificuldade, porque ele diz: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Em outras versões, vá e não peques mais. Não viva mais da mesma forma, porque o que você está fazendo é errado. Eu não estou diminuindo o peso, eu estou mostrando o tamanho da graça. Eu não estou tirando as consequências e as lutas que você vai ter que lidar com seu marido e vai ter que restaurar. Mas eu quero te dar uma oportunidade de restaurar. Eu quero te permitir restaurar essas coisas. Eu fico pensando numa outra ilustração. Recentemente, eu e a Sofia, a gente se mudou. A gente foi para um apartamento onde o Roger e a Suzy moravam. E aí a gente fez a loucura de, em um dia só, num sábado, a gente fazer toda essa mudança. Loucura porque a gente tinha que tirar coisas daquele apartamento, trazer para o outro, levar do nosso para lá. E a gente conseguiu uns 10 amigos ou mais, gente até, familiares, para nos ajudar. E naquele dia a gente conseguiu fazer a mudança. Foi uma loucura, mas a gente conseguiu. Só que 2 quartos ficaram cheios de caixas, porque a gente não conseguiu arrumar eles. A gente saiu de férias, a gente voltou, e aos pouquinhos a gente está tentando arrumar a casa. Mas aqueles 2 quartos ainda tem muita coisa e muita caixa. E a verdade é que toda vez que eu chego em casa, eu não consigo descansar completamente, porque tem uns cômodos da casa que estão bagunçados. E quando a gente tenta achar uma coisa da casa, a gente não faz ideia onde está. E a gente vai ter que achar um outro jeito de usar. Se você já fez uma mudança, você sabe como é que é. Me parece também que o nosso coração é uma casa cheia de cômodos, aonde a luz entra e é transformada. Mas é onde todas essas caixas, quando elas são ocupadas em um cômodo, ou quando a gente tem um cômodo cheio de caixas, bagunçado, a gente não consegue descansar verdadeiramente. O que eu quero dizer com isso é que se você encontra na sua vida lutas, pecados, coisas que têm afastado você de Jesus, que seja em uma área da sua vida, isso está afetando todo o resto da tua vida, porque a casa é uma só, e você não vai conseguir descansar plenamente. Você precisa abrir aquelas caixas, você precisa pedir perdão, talvez para pessoas, para Cristo, restaurar algumas coisas para você continuar caminhando, ou você começar a caminhar em coisas que você nunca caminhou antes. Não deixe quartos fechados com bagunça. Provavelmente foi o que essa mulher foi permitindo, deixando coisas entrarem na sua casa, no coração, aonde não eram tocadas. Um casamento quebrado, dilemas vivendo. E ela foi deixando até que o pior aconteceu. Que a gente possa olhar para o nosso coração e deixar Cristo transformar. 2 lições que eu percebo dentro disso, desse texto, é a primeira: Jesus sempre será justo e amoroso, embora a gente não consiga ser plenamente. Jesus sempre vai ter um olhar completamente justo de que o pecado é ruim, afasta dele e tem consequências muito ruins. Mas ele sempre vai ser amoroso para nos mostrar o perdão, nos mostrar a restauração e nos mostrar uma nova vida. E a outra lição é que toda nova oportunidade necessita de uma mudança. Se hoje você reconhece lutas na sua vida e você percebe que Jesus está te dando uma nova oportunidade de recomeçar, de ser transformado, aproveita essa oportunidade para uma mudança. Porque caminhar com Jesus é permitir que essas transformações aconteçam. A gente não vai caminhar perto de Jesus enquanto essas caixas ocuparem cômodos do nosso coração, enquanto essas coisas atrapalharem a nossa vida. No meio de tudo isso, a gente percebe como a nossa vida, ela tem tantas lutas e tantas dificuldades, mas Jesus conhece o nosso coração e Ele nos vê de uma forma totalmente diferente, que a gente possa ter um olhar amoroso com as pessoas. Por isso, para terminar, eu fico pensando em 2 coisas e 2 tratativas que talvez nós como igreja muitas vezes interagimos. E dentro dessas 2 a gente tem uma dificuldade. A primeira tratativa é quando a gente encontra um pecado. A gente descobre alguém em pecado. A gente condena essa pessoa. E a gente coloca um fardo sobre ela. E a gente define coisas muito claras.
sem se preocupar e sem se importar que há uma pessoa por trás do que está passando. E tem famílias por trás, e tem tantas circunstâncias por trás, e esse é algo difícil, porque é você condenar, é você lidar da mesma atitude que teve um fariseu. Mas tem um outro lado, que ele é tão perigoso quanto, que é você dizer que está tudo bem. Também tem muitas igrejas que interagem desse jeito. Uma pessoa que está numa luta, que está num pecado, que está errada, que não está no melhor caminho da sua vida, que está indo a passos largos para um lugar ruim, e você diz: está tudo bem, não tem problema, o amor, é a graça, é tudo tranquilo de Jesus, fica tranquilo, você não precisa fazer nada com isso. A verdade é que dentro dessas duas situações a gente precisa levar para Jesus. A gente precisa levar para Jesus a nossa consciência, porque nenhuma dessas vai restaurar essa pessoa. Tem quem condena sem conhecer essa pessoa, nem que libera sem saber do peso do pecado. Por isso, eu creio que a gente precisa ter uma visão como Cristo. Olhar para Ele, levar para Ele as dificuldades e os pensamentos, para que Ele seja o árbitro, o juiz de tudo que a gente está vivendo. Ele é justo e amoroso. Ele sabe das coisas que nós passamos e Ele sabe quem nós somos. Ele tem amor por nós, mas não diminui o peso do pecado. E é por isso que a gente precisa recorrer a Ele. Como igreja, eu posso dizer que uma das coisas mais difíceis que a gente faz no ministério, mais difíceis, é tentar ajudar uma pessoa num processo de restauração. Porque é você identificar pecados, lidar com eles, olhar essa pessoa não pelo que ela está vivendo, mas pelo que ela pode se tornar, e tentar ajudar ela a caminhar mais perto de Jesus. Muitas pessoas não querem passar por esse processo. Muitas vezes a gente sabe que é mais difícil o processo e a gente pesa sobre ele e a gente precisa aprender a lidar. Pessoas são propriedade de uma criação de Deus, e quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, nós somos filhos de Deus. No meio disso, a gente quer ser amoroso. E eu queria te convidar a baixar a cabeça. Coloca diante de Deus isso. Nós temos esses três personagens: os fariseus, Jesus e a mulher. Talvez hoje você vê no seu coração uma perspectiva ou uma atitude de fariseus, como tantas vezes eu percebo no meu coração que precisa ser transformado, de olhar as pessoas pelos seus pecados e medir elas pelos pecados e não pelo que ela pode ser transformado no coração. Que dentro disso a gente possa ter um olhar perdoador. Talvez você é a mulher que foi pega no pecado, ou mesmo não descoberta ou descoberta, sabe que está no lugar errado e está distante de Deus. E você sente que não consegue descansar, e não consegue ficar tranquilo. Sente que isso tem pesado no seu coração. Por isso, coloca diante de Deus o seu coração nesse momento. Pede para que Ele possa transformar a sua vida.